Olá, pessoal. Hoje a gente vai abordar um pouco de como fazer o resumo, tá? Vou falar um pouquinho do título, embora a maioria já colocou. Quem teve que submeter o projeto no comitê não tem mais como mudar, né? Mas quem ainda tem essa condição, dá para analisar de forma crítica o resumo de vocês, tá? Resumo não, o título. Então, eu vou compartilhar com vocês a aula, que também vai estar disponível no Moodle, no dia 8 de junho, beleza? Bom, o título, ele não deve ser muito longo, deve ser bem objetivo e deve refletir o tema do trabalho, né? Por exemplo, quando a gente... E a gente não costuma fazer um título utilizando verbos, né? Tipo avaliar, verificar, isso são objetivos, né? Eu posso falar em avaliação de alguma coisa, posso falar a distinção entre uma coisa, investigar a interferência de tal coisa sobre tal coisa, né, o consumo disso, o hábito alimentar, o perfil nutricional, né? Agora, avaliar, verificar, isso não faz parte de títulos, tá bom? A gente comete muito esse erro de colocar um título que também não mostra exatamente qual é o tema do trabalho. Então, a gente vê que o objetivo geral ele é muito parecido com o, o título, né? Porque ele tem que refletir exatamente o estudo de vocês. Deixar a avaliação do título para o final é bom, né? Porque depois que você faz todo o trabalho, aí você para e relê o seu título, aí você diz, talvez se eu falar isso seja melhor, né? Talvez se eu mudar essa palavra, desculpa. Então, é importante vocês, mesmo no final, avaliarem de forma crítica o título de vocês. Com relação às palavras-chave, parece que é muito fácil, mas não é, vocês já viram que não é. Ela também deve refletir o estudo, a gente geralmente encontra uma palavra que fale do tema, que fale da população e do local, né? Mas não é uma regra. O que é importante? Vocês não usarem palavras-chave que já estão no título. E outra coisa importante, é muito válido utilizar palavras-chave que estejam como descritor, tá? Então, lembra, eu já até pedi para vocês pesquisarem o descritor, os decks para criarem as palavras-chave, porque aí fica como se fosse um código, a pessoa coloca o descritor correto e o seu estudo vem para eles poderem utilizar, tá bom? O resumo, que são aceitos de 250 a 300 palavras, ele é um resumo, ele é objetivo, não adianta a gente ficar falando muita coisa, né? A gente pode introduzir o assunto, mas de uma forma muito geral, uma, duas linhas introduzir o assunto. Eu vejo resumos que o aluno coloca lá 5 linhas do resumo para falar do tema. Aí vocês usam muito assim, o objetivo do trabalho, aí então a metodologia foi feita, não, a gente pode ser mais objetivo na forma de falar, tá? O objetivo tem que ser falado de forma bem clara e sucinta, geralmente a gente coloca somente o objetivo principal, o geral, como no resumo, tá? Deve conter a metodologia, mas não ela inteira. Vocês vão colocar um número amostral, se tiver né? Se é estudo com ser humano, a faixa etária, e as técnicas utilizadas. Para isso foi utilizado peso, altura, IMC, percentual de gordura. Não precisa um questionário de frequência, não precisa ficar falando que foi feito de dia, de noite, tal período. Isso vai estar lá dentro do trabalho, tá? E resultados e conclusão. O resumo será o primeiro item a ser lido. Então, você não tem que colocar todos os resultados lá. Você coloca o resultado principal, né?
e a sua conclusão, de forma que não dispense a leitura do artigo, né? O resumo não pode substituir uma leitura de artigo, certo? Então, assim, o resumo é realmente algo resumido, objetivo, mas ele deve ser muito bem escrito, tá? Esse negócio de fazer um resumo meia boca aí, então vocês podem introduzir, né, o tema, por isso o objetivo do trabalho foi tal, para isso foram utilizadas tal técnica, o resultado obtido foi esse, assim ou portanto, funciona dessa forma, daquela e daquela. Ponto. Tá? Bem objetivo. Hoje existe um resumo que se chama de criativo, que dispensa o uso de metodologia, né? Ele é um pouco mais gostoso assim de ser lido, menos técnico. Mas a FAP ainda se utiliza das normas da ABNT, que traz que a gente deve fazer desta forma que eu estou dizendo, tá bom? Qualquer coisa, me avisem. Essa apostila estará lá no Moodle como videoaula e a apostila também para vocês acompanharem. Beleza? Um beijo para vocês. Até!